Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer aqui para vocês um conceito bem interessante aqui no poker. É o conceito do gap. Para quem nunca ouviu falar disso aí, né? O que que é o gap, né? Esse é um conceito clássico do poker, né? Foi criado isso aí há mais de 20 anos, né? O David Sklansky, né? Que é um teórico famoso aí do poker, né? Ele lançou no livro, esse livrinho que está aparecendo aí, o Tournament Poker for Advanced Players, né? Né, apesar de fazer muito tempo que ele criou isso aí, né, ele ainda é muito útil, né, atualmente, principalmente para quem está começando, né. Então, às vezes, o iniciante não sabe muito bem ali, quando ele enfrenta um raise, né, alguém aumenta pré-flop antes dele, ele, né, fica meio perdido ali na tomada de decisões, né, então ter isso aí em mente do gap, né, claro, com as mudanças aí que foi ocorrendo ao longo do tempo, é muito interessante, né. É, Mas o que, que é a ideia básica, assim, né? Tô parafraseando ele lá, né? O gap é a lacuna, né? É o espaço, a diferença da mão, né, que a gente tem para pagar, para aumentar antes do flop ou para pagar um aumento antes do flop, né? Via de regra, né, a ideia do conceito é que a gente precisa de uma mão mais forte para pagar um raise do adversário, do que para nós mesmos abrirmos o raise, né? Ser o primeiro a aumentar. Essa que é a ideia, né? Porque, né, via de regra, como sempre, né, quem aumenta antes do flop, o primeiro que aumenta ainda mais nas posições iniciais, né, quanto mais no início do TG, o TG mais um, mais dois, né, tem a tendência a ele ter uma mão mais forte do que quando ele está nas posições finais, né? E quem paga, né, precisa enfrentar essa força, né? Ou vai pagar, né, para tentar ver um flop em posição, ou vai até dar um three bet, né, tribetar, né? Seja porque tem uma mão mais forte ainda, ou tá numa forma de blefe ou para roubar esse aumento, né, dependendo do jogador. Então tem uma diferença, né, uma diferença grande, né, entre ser o primeiro a abrir a mão, o primeiro a aumentar, do que pagar simplesmente uma aposta de que aumentou, né? Então tem uma diferença grande nisso aí, né? E muitas vezes quem está começando a jogar aí não se atenta a isso, né? Um exemplo bem simples aqui que acontece toda hora, né? Tu tá com As e 10 off, né? As e 10 off de naipes diferentes, né? No cut-off. Cut-off, né? Pra quem não sabe, é quem tá à direita do botão, né? Todo mundo dá fold. Então chegou tu ali no CO, né? No cut-off, e disse é uma boa mão. Uma boa mão para dar raise. Por quê? Né? São duas cartas altas, né? As e 10, apesar de não ser do mesmo naipe. Mas só tem um jogador para falar depois, que é o botão, e os blinds, três jogadores na verdade, né? Então é uma mão interessante para aumentar, para roubar os blinds, principalmente em torneios, né? Que a gente está sempre precisando ali roubar os blinds para se manter vivo, né? Então é uma mão relativamente forte para jogar nessa posição quando todo mundo foldou. Mas agora imagina que o cara do TG, né, o primeiro a falar, né, tá à esquerda do Big Blind lá, pegou e aumentou ali um raise de 3, 4 vezes o blind. E tu sabe que ele é bem tight, né? Ele tá lá que tá 20 mãos dando fold e do nada ele dá um raise. Eu tô dando um exemplo bem absurdo, assim, né? O cara não joga nada, dá um raise. Aí muda completamente, né? Provavelmente tu vai dar fold nesse As 10 aí. Porque com certeza o cara que é tight tá um tempo sem jogar, o range dele vai ser muito melhor que o teu As 10. Tu tá, no mínimo, dominado, né? Por um As mais forte aí. Isso se ele não tiver um par grande na mão, né? Então a mesma mão, a ideia é essa, né? A mesma mão pode gerar decisões bem diferentes, né? Dependendo do adversário e da posição, né? Aqui para a próxima, né? Por que que isso acontece, né? Isso aí que eu já adiantei, né? O range do TG costuma ser forte, via de regra, né? O cara é o primeiro a falar, né? Numa mesa cheia, né? De 9 jogadores, tem mais 8 para falar depois dele, né? 7 em posição, 7 não, 6, né? 6 em posição e os dois blinds. Né? Então ele pode, nesse exemplo, como é que é extremo, né, do jogador super tight que não joga há muito tempo, né, ele pode ter qualquer dessas mãos facilmente, né, desde os pares altos até o AK, As e Dama, As e Valete, né, tranquilamente está dominando o As e 10, né. Então, né, muito do range dele, né, eventualmente ele pode ter algumas mãos de blefe ali, menores, né, mas muita mão domina o As e 10, né. Então esse é um exemplo bem fácil assim de entender e bem claro, né, porque que uma mão que é boa para aumentar numa posição boa, passa a ser ruim, né? Pra dar um call, né? E ainda mais para um three bet, digamos que tu queira usar um three bet do nosso As 10 para, né, tentar dar vira blefe, na verdade, né? Dar um blefe nesse jogador. Se ele tiver uma mão no topo do range dele lá com um par de as, de rei, de dama, ele vai voltar ao all-in, dependendo da situação do torneio, né? Ou num cash game, que seja, né?
Então lembra disso, né? Nem toda mão que é boa para abrir é boa para pagar, né? É, vamos lá. É como agir, né? É uma estratégia básica aí pra, né? Isso aí sempre eu lembro, né? Pra quem tá começando aqui, o foco é esse, né? Jogador iniciante, ou às vezes o cara já joga um tempo, mas nunca pegou pra parar pra estudar a teoria do poker mesmo. Isso é interessante. Inclusive eu sugiro, né, que procure depois, né, estude mais aí sobre isso aí de posição, né? Ranges e coisas assim, né? Incluindo, no caso, o gap aqui, né? O que o jogador tight a gente já sabe, ele joga poucas mãos, né? Então quando ele aumenta, geralmente ele tem um range mais forte, né? De mãos mais fortes do que o jogador loose, né? Então o gap aumenta, a gente precisa geralmente de umas mãos melhores para pagar, né? A gente tem que ser mais seletivo aí para jogar contra os tights, né? E usar outra estratégia, às vezes não dá nem tribet nem fold, às vezes vale a pena um call, né? Para tentar. Eu vou passar mais adiante, inclusive, alguns exemplos, né? Para dar. Que a gente não precisa dar tribet nem fold, mas um call cai bem, né? Contra esses jogadores, né? Contra os jogadores lose é o contrário, né? O lose joga muita mão, né? O cara tá jogando sempre, joga com qualquer coisa lá, ele tem um range muito amplo, né? Então ele tá jogando tudo que é tipo de mão. Aí o gap diminui, a gente precisa de mãos não tão fortes para prosseguir, né? A gente pode defender com mais mãos, inclusive tribetar ele, né? Dar um raise em cima dele com mais mãos também, né? Aquele as e 10 pode virar já uma mão de tribet aí, né? Tanto para meio blefe, né? Dependendo de quão loose que ele é, né? Ele tá dando raise 5 vezes seguida, né? Então, pô, às vezes tem que. Tem muito jogador que é loose para aumentar, mas quando ele sofre um tribet, quando dão um re-raise nele, ele folda. Então cuida isso aí. Ele tá aumentando bastante, mas quando ele sofre. Quando ele recebe uma pressão contra, né? Quando ele tem resistência e aumenta, ele costuma foldar. Então esse é um bom jogador pra gente aplicar esse tipo de jogada, né? Fora que um Ase 10, por exemplo, ou o Ase Valete, ou qualquer mão, um par de 10, né? Tá bem na frente do range dele, né? Desse jogador mais loose, né? Mas tem em mente a importância da posição, né? Então tudo que eu tô falando aqui em posição, ela facilita muito a decisão do pós-flop, né? Então sempre o ideal tanto pagar, aumentar, sempre tentar jogar em posição, né? Para depois do flop estar tá em posição contra o adversário, né? Por inúmeros motivos que não é o foco aqui da gente agora, né? Mas ela facilita muito, né? Então, por exemplo, ali, tu tá no botão enfrentando o cutoff, né? O cutoff aumentou, tu precisa de um gap bem menor, né? Ele tá aumentando com um range muito amplo, né? Então todo mundo foldou para ele, ele aumenta. Então tu no botão, tu pode fazer várias coisas, pagar, aumentar, tu tem vários tipos de jogada, né? Porque o range dele vai ser bem mais fraco, né? Do que do TG, por exemplo, né? Agora, outro exemplo totalmente ao contrário. A gente está no small blind, né? E o TG, aquele TG lá do início, lá aumentou. Rodou em fold, chegou pra ti no small blind. Pô, tu precisa de uma mão muito, muito boa para jogar contra ele. Porque ele tá com uma mão boa, o range dele é forte, e a gente vai ficar fora de posição o resto da mão inteira. Então é a pior posição possível para jogar, né? Então, né, a maioria das mãos a gente vai dar fold nessa situação, né? Então, quanto melhor a posição, mais mão a gente pode jogar e tem mais artifícios, né? Tanto da call, da raise, né? É muito importante na posição nesses casos. É muito interessante, desde que o Sklansky lá escreveu isso aí, né, cara, mudou bastante coisa aí no poker moderno, né? Lá antigamente, né, tipo, 20 e poucos anos atrás lá, quando o cara dava raise, era mão forte, quase sempre, né? O tribet, então, nem existia, era par de asa e par de rei, né? O cara aumentou, o outro deu um re-raise nele, o cara tá com par de rei e par de asa na mão, né? Hoje não, a gente sabe aí que os ranges de abertura aí estão bem maiores, né? Galera abre de qualquer lugar aí, tentam roubar mais os blinds, né? Com o tempo o pessoal foi vendo aí que roubar blind é lucrativo, né? Tanto em cash game, né? Quanto torneios, até para se manter vivo no torneio, né? O pré-flop é bem mais agressivo, né? Então esse conceito lá de trás continua existindo, igual a gente está vendo aqui, mas ele é bem mais flexível, né? Não é só olhar as cartas, né? Essa carta aqui é boa para aumentar, para pagar, para dar raise, não é só as cartas, né? Todo o contexto aí influencia. Né? O controle de pote, né? A gente falou muito ali do tribet, né? De usar isso aqui, mas nem tudo precisa, né? Dar re-raise quando tu tá em posição, né? Muitas mãos, né? Tu consegue dar o call simplesmente para ver o flop, né? Isso aí diminui a tua variância, né? Vai ter um pote menor, tu consegue controlar ele e vai ter mais oportunidade para explorar o adversário depois do flop, né? Se tu joga bem um pós-flop, tu não quer inflar o pote antes do pote, né? Antes do flop, né? Tu quer um pote tranquilo ali
para poder explorar, né, as fraquezas, as falhas do adversário depois. Também não se preocupem muito, né, no poker recreativo, né, que a maioria, certamente que está vendo aqui, né, que está começando, vai jogar, né, em home games e coisas assim. Né, tem umas paradas aí do GTO, hoje em dia, né, que fala, não, que tem que ser tribet ou fold, porque dependendo da tua posição, quem vem falar depois de ti pode dar um squeeze, né, o squeeze é dar um raise por cima, né, do raise call e vem o squeeze por cima de todos, né. Mas geralmente no poker recreativo, limites mais baixos, muito difícil isso acontecer, né? Então pode dar ali um call tranquilo para ver um flop em posição contra o Razer, né? Não se preocupem muito com essas coisas de 3-bet ou fold, de muito agressivo antes do flop, né? Para poker recreativo assim, não, dificilmente vai ter essas coisas, né? Então mãos boas para jogar em posição, né? Tanto como dando call, né? Simplesmente. Principalmente contra o jogador tight, né? Então tu tem um jogador tight que tem o range dele bem reduzido. Né? São cartas altas, ele joga com cartas altas, pares, né? Conectores altos. Contra esse range aí é bom dar call, né? Com os teus suited connectors, né? As cartinhas conectadas ali do mesmo naipe. Os brothers também, né? Mais altas, mas cuidado, né? Que elas aí são as chamadas os trouble hands aí, né? Porque tu pode estar dominado contra ele, né? O Ash Suited também, esse As com uma cartinha abaixo do mesmo naipe também joga muito bem. Todas essas mãos aí tem potencial depois do flop. Pré-flop contra o jogador tight, provavelmente a gente vai estar perdendo. Né? O range dele é bem melhor que esse aqui. Porém, se conectar bem o board lá com uma queda para sequência, queda para flush, ou os dois ao mesmo tempo, a gente pode quebrar a mão forte dele, né? Agora, se for o jogador mais loose, isso aqui são mãos que tu pode dar o 3-bet aquele, né? Que o pessoal fala um 3-bet light, né? É um semi-bluff aí, né? O jogador muito loose, ele tá aumentando com várias mãos, né? Então essa aqui são mãos boas também para dar um tribetar ele, tentar ganhar antes do flop mesmo as fichas. E se ele pagar, se ele der um 4-bet all-in, né? Voltar all-in, é fácil de largar essas mãos, né? Porque elas são, né? São fracas, relativamente fracas. Agora, se ele só dá call, a gente vai ter mãos que flopam muito bem. Né? Pode flopar aí, igual eu falei, né? Queda para sequência, para flush, né? São mãos boas para isso, né? E aqui principalmente os nossos parzinhos, né? Os par pequeno é ótimo, né? Para pagar em posição, adoro, né? Raramente, né? É aconselhável dar tribetar em posição contra esses jogadores. Tanto faz o tight, o loose, porque a força deles, né? Vem da trinca, de bater o 7, né? Então muito fácil, pagou lá, teve um raise, é bom de ver o flop. Não bateu o nosso parzinho, não trincou, veio só carta alta na mesa. Ele dá o c-bet dele, dá fold, pronto, sem. É muito fácil de largar o parzinho pequeno depois do flop. Agora, quando bate a nossa trinquinha lá, pô, a gente pode pegar todo o stack do adversário, né? Dependendo até se ele for muito agressivo, né? Deixa ele apostar lá e a gente só vai pagando ali para tirar as fichas dele, né? Então ele tem potencial para ganhar potes grandes, né? E quando não bate, não vem o parzinho, a gente perde o mínimo, né? Perdeu só o call daquele, né? Então ele é uma boa opção aí para dar call em posição. Principais erros, né? Considerando isso aí que a gente falou até agora, né? Ignorar a posição, sempre posição, posição, posição. Isso é o mais importante. Então não basta olhar a carta, essa carta é boa, não. Vê a posição, vê que a posição de quem aumentou. O cara estava no TG ou ele estava mais pro late, né? Para posição final. O perfil do adversário, né? Ele é mais tight ou mais loose? Joga muitas mãos ou não? Né? Esse é o erro principal, de ignorar isso e, consequentemente, decidir se vai pagar ou aumentar os raises sem considerar o range do adversário, né? Qual que é o range dele lá? Ele é mais restrito, né? Isso aí vai influenciar muito, né? Se tu vai pagar ou não. Ou aumentar, quem sabe, né? No 3-bet. Lógico, nem tô falando de par de as, par de raise, isso aí tu vai aumentar sempre, né? Então, eu tô falando daquelas mãos marginais ali, né? E achar que o gap é igual em todas as situações, né? Que a gente já falou, né? Até agora aqui, né? Cada situação é uma, né? Bom, pessoal, acho que vocês, né? Espero que tenham gostado, né? Uma introdução aí sobre esse conceito, principalmente para quem nunca ouviu falar disso, né? Procura no Google lá, fala de gap, né? Essas coisas assim. A evolução dele ao longo do tempo, né? Mas principalmente, né? Ele não fala só sobre cartas, né? Eu preciso de uma carta melhor para pagar ou para aumentar. Não é só isso, né? Ela fala do range, né, posição, o contexto, né, a situação que está um torneio, por exemplo, né, dependendo de que altura que ele está do torneio. Então a mesma mão, né, ele pode ser
mão para raise, para call, para fold, dependendo da posição que tiver e contra o adversário que tiver, né? O segredo, né, simplesmente é entender, né, conseguir entender a situação ali como um todo. Mas é isso então, pessoal. Vou me despedindo aqui. Né, curtam aí se puderem, né, se gostarem, né, compartilhem com os amigos. Joguem com a gente no home game, igual, né, para tentar aplicar aqui esse conceito novo aí para muitos, né, que estão vendo agora, né? Entra lá no dicasdepoker.com, né? Já na página inicial já tem lá, participe, entre na comunidade, vai ser direcionado lá para o nosso grupo do WhatsApp e vem jogar com a gente aí também. Valeu, grande abraço aí a todos, até mais.